Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um enorme prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu não sei se você ficou sabendo, mas a situação do Brasil no cenário diplomático internacional está ficando muito estranha, está ficando muito tensa. Pode ser que as coisas fiquem complicadas para o nosso lado, uma vez que já teve até senador norte-americano pedindo que os Estados Unidos colocassem sanções sobre o Brasil, que era o que diziam que ia acontecer com o Brasil quando um antigo líder do executivo foi lá em Moscou pedir ajuda para comprar fertilizante e depois para comprar diesel. Naquela ocasião não aconteceu nenhum tipo de sanção, mas agora o negócio está ficando bem estranho. Vou explicar isso tudo aqui para vocês. Inclusive, não só a coisa ficou estranha quando o Brasil, lá na ONU, ele votou contrariamente a Moscou, que a Moscou ficou chateado com a gente, mas agora ficou estranho com a presença desses navios iranianos recheados de projéteis e equipamentos bélicos no porto do Rio de Janeiro. Um negócio que já tinha sido recusado pelo Brasil por uma pressão dos Estados Unidos, mas depois eles aceitaram. É uma história muito estranha, mas que está mostrando para nós como é que pode ficar a nossa situação no cenário internacional. Você olha o que está acontecendo lá com o Putin e vê, as empresas lá de Moscou cheias de sanções, impedidas de vender para cá, vender para lá, fazer isso, fazer aquilo. E aí você imagina, isso é coisa daqueles doidos de lá, né? Mal poderia você imaginar que isso está mais perto de nós do que você já sonhou, tá bom? Negócio muito estranho. Talvez agora com essa informação que eu vou trazer hoje para vocês, a gente consiga entender o que está por trás dessa presença dessas embarcações iranianas. Qual seria o interesse do Brasil hoje em receber essas embarcações? Qual seria o benefício que o Brasil poderia ganhar recebendo isso, aborrecendo os Estados Unidos? Os Estados Unidos falaram, por favor, não receba esses navios nos seus portos, porque são navios que estão debaixo de sanções e são de um país que é um país sancionado. Não recebam essa embarcação. E mesmo assim o Brasil insistiu em receber. A pergunta que fica é, qual o interesse que o Brasil tem em receber esses navios arrumando um aborrecimento com os Estados Unidos? Qual benefício eles poderiam retirar disso? Tá? Então, eu vou responder isso para vocês. Antes disso, quero só lembrar você do convite de vir estudar conosco o Manual de Sobrevivência 2023. Primeiro link aqui embaixo, a gente traz ali conteúdos maravilhosos para você entender o que está em jogo nesse ano e como você se protege das estranhezas que estão por vir. A gente ensina ali educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder e, além disso, eu ensino para vocês ali informações novas todas as semanas, de maneira que você vai fazer uma matrícula, uma só, e vai estudar o ano inteiro comigo, onde a gente conversa sobre vários assuntos legais lá dentro, tá? Vale a pena, link aqui embaixo, tá bom? Vamos lá então. Estados Unidos estão vendo essa presença desses navios como uma provocação. Mas qual seria o benefício dessa provocação, tá? E para que fazer essa provocação, tá certo? Na primeira vez, no início de janeiro, quando esses navios tentaram chegar ao Brasil, o que essa matéria que eu coloco para vocês, é uma matéria de um veículo de grande circulação, o que a matéria está dizendo é que os americanos comunicaram ao governo brasileiro que se o Brasil permitisse a chegada dos navios iranianos, não poderia acontecer a reunião entre o líder brasileiro e o líder norte-americano, que estava marcada para o último dia 10. Eles falaram, se tiver o navio lá, a reunião do dia 10 não vai acontecer. E aí o que aconteceu? O Brasil negou a entrada dos navios, aconteceu a reunião do dia 10, mas depois os navios voltaram, falaram, agora a gente pode entrar? O Brasil falou, agora pode. Então, segundo a matéria que foi publicada, integrantes do governo americano não estão entendendo como a permissão que o Brasil deu para esses navios chegarem pode ter algum benefício para eles, tá? Por isso, alguns desses analistas estão dizendo que a intenção brasileira é provocar os Estados Unidos, ou levar os Estados Unidos a fazer uma reação, agindo como aquela história que eu sempre falo para vocês do agente provocador. O
que é o agente provocador? É quando você leva o seu oponente a tomar uma atitude que seja reprovável, né? Você precisa entender o seguinte, o Atlântico Sul é uma região do planeta Terra que os Estados Unidos não sentem necessidade de ficar protegendo muito, porque eles acham que não existe ali um perigo suficiente para isso. Mesmo com a questão venezuelana, cubana, de todos esses países, eles não acham necessário. Só que aí a coisa mudou agora, porque a presença desses navios já levou até, como eu disse para vocês, uma declaração do senador republicano lá, o Ted Cruz, dizendo que o governo norte-americano deveria impor sanções a entidades brasileiras que favoreceram isso, seja o Porto do Rio de Janeiro que recebeu e a Marinha do Brasil que autorizou. Imagina a Marinha brasileira ficar debaixo de sanções, tá? A gente tem que lembrar que esses navios são de um país que estão numa lista de problema do Departamento de Estado norte-americano, porque são países que patrocinam coisas que são reprováveis mundo afora, né? Inclusive, no início da semana, o ministro de Assuntos Estratégicos e conselheiro de Segurança Nacional israelense, eles estarão em Washington para discutir como eles vão responder ao fato de os iranianos estarem perto de conseguirem fazer seu primeiro equipamento bélico nuclear. Olha o contexto todo que está, né? Os navios são de um país que está assim, com um filme bem prejudicado, com a imagem prejudicada, e a gente recebeu de bom grado, mesmo com todos os alertas aí dos Estados Unidos, tá? Então, diante de um contexto como esse, o governo americano pode começar a ser fortemente pressionado a dar uma resposta a essa presença desses navios aqui. Você fala, pô, mas o governo americano vai ter que se meter nesse negócio? Pô, os Estados Unidos estão lá em cima e o navio está aqui embaixo no Brasil, mas é próximo deles, né? Está ali no contexto das Américas. Como no ano que vem tem disputa por executivo nos Estados Unidos, pode ser que o Biden ele seja pressionado a fazer alguma coisa, porque os republicanos já dizem que o atual líder do executivo norte-americano ele é muito molenga com o dragão do Oriente, né? Está sendo muito fraquinho. Pode ser que ele comece a ser identificado como alguém que, além de ser molinho com o dragão, seja molinho com os iranianos também, tá? Então, qual é o benefício que estaria por trás, o objetivo, a provocação, ou por que o Brasil arrumaria um aborrecimento com os Estados Unidos e receberia isso? Segundo a matéria que eu deixo o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo, onde também está o link para você vir estudar conosco no Manual 2023, vai fazer uma inscrição, vai estudar um ano inteiro, vale muito a pena, ainda mais porque esse ano promete muitas coisas estranhas acontecendo, e você vai falar, o que é isso? O que está por trás disso? Ali a gente vai explicar para você, tá? Então, uma das hipóteses que Washington está levantando é de que o objetivo do Brasil em aceitar a presença dessas embarcações é provocar uma mobilização da Marinha norte-americana no Atlântico Sul para poder dizer que os Estados Unidos estão impondo a sua presença do imperialismo capitalista norte-americano no mar do Atlântico Sul, tá? Isso é uma opinião, uma leitura especulativa, não é uma certeza, mas a resposta seria essa. Por que o Brasil teria aceitado a presença dessas embarcações se os Estados Unidos reclamaram tanto? É uma atitude de um agente provocador que está querendo obrigar ou levar Washington a mobilizar a sua marinha no Atlântico Sul para poder falar aí, ó, olha o imperialismo aí chegando e fazer com que isso dê uma justificativa, talvez, né, um cenário hipotético, do Brasil ficar mais alinhado com os BRICS, e os BRICS estão envolvendo ali Moscou, Dragão do Oriente, os indianos, África do Sul, né, do que ficar alinhado com a OTAN e os Estados Unidos. Essa atual equipe do Biden para relações exteriores é a mesma equipe da época do Obama, quando o Biden era vice do Obama, né? E esses funcionários, eles viveram uma situação já, naquela época, dos anos 2010, entre Brasil e os iranianos e os turcos. Então eles sabem mais ou menos, eles estão revendo um cenário que eles já tinham visto, porque nessa época o atual líder brasileiro,
ele estava no posto alto do executivo naquela época, ele fez ali uma parceria com os turcos e também com os iranianos para ajudar numa solução para a crise nuclear dos iranianos. Então, essa galera já que está no poder já está acostumada com esse tipo de postura, né? Agora, os europeus ficaram surpresos e ficaram meio chateados ali, meio desapontados, principalmente o líder francês, o Macron, né? Porque o Macron não gosta nem um pouco do chefe do executivo brasileiro anterior e ele acreditou que o novo chegando ia abrir portas para uma cooperação muito legal, né? Inclusive, um mês atrás, no meio das conversas de negociações lá para acabar com o conflito na Europa, o Macron ele fez uma postagem onde ele marcou o atual líder brasileiro, dizendo que a solução para a encrenca na Europa só poderia acontecer com a retirada total do pessoal de Moscou de lá, o reconhecimento por Moscou da soberania do país vizinho e a criação de uma corte internacional para analisar os erros e absurdos que teriam sido cometidos lá por Moscou, tá? Em contraste, o governo brasileiro está propondo encerrar o conflito sem qualquer contrapartida, né? O que já aconteceu em 2015 e 2014, com um acordo que eles fizeram, não, vamos ficar 0-0. Só que isso aí acabou sendo um incentivo para o Putin fazer uma nova ofensiva. Diante de tudo isso, né, qual é a conclusão dos analistas ocidentais norte-americanos? O Brasil está desperdiçando uma grande chance de ter uma presença internacional interessante e está passando a ser visto como um forte aliado dos BRICS, do Dragão e de Moscou, rejeitando uma parceria, uma amizade com os Estados Unidos e preferindo uma parceria, uma amizade com o pessoal do lado de lá, né? E a gente sabe que agora, no fim desse mês, vai ter uma visita do líder brasileiro ao líder lá do Dragão do Oriente. E essa visita, os especialistas estão falando que ela pode desfazer esses receios que os Estados Unidos escolheram o lado de lá. Só que para desfazer esses receios, segundo os especialistas, ele teria que mudar muito de atitude. Olha em que situação nós estamos. Vocês já imaginaram sanções no Brasil? Brasil arrumando encrenca com os Estados Unidos, atuando como agente provocador para os caras terem que colocar embarcações da Marinha aqui para tentar proteger o Atlântico Sul. Olha o tamanho desse pepino. O que você acha disso tudo? Vocês acham que os Estados Unidos vão entrar na pilha, entrar na provocação e ter que fazer esse tipo de atitude aí, para eles poderem ter o argumento de dizer, aí ó, o imperialismo norte-americano vindo querendo dominar toda a América do Sul? Será que vai acontecer isso? Deixe sua opinião aqui embaixo. Fica o convite para você estar conosco. Manual 2023, link aqui embaixo. Você vai fazer uma matrícula, vai estudar o ano inteiro, vale muito a pena. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, tem que é bom. Valeu!